Você sabia que para fazer o cálculo de uma cortina wave não é simplesmente multiplicar por 2 ou por 2,5 ou por 3? Existem cálculos que a gente consegue fazer para deixar a sua cortina mais certinha lá em cima no varão. E hoje eu tô aqui para ensinar esse segredo nosso para vocês. Quando a gente faz uma cortina de prega macho, a gente sempre tem a preocupação dela não ficar sobrando no varão, né? Se a gente vai instalar uma cortina aqui de 1,5 m, por exemplo, a prega macho, ela tem que ter 1,5 m, ela não pode ficar sobrando. E na wave, a gente não vê essa preocupação com as ondas ficarem todas abertas desse jeito, né? O que a gente vê muito por aí é a wave assim, ó, mesmo depois de toda aberta. Depois eu vou pôr foto aqui para vocês, mas o que a gente vê muito por aí é essa sobra aqui de tecido que não deixa a cortina tão bonita. Então, para a gente saber como que faz os cálculos, o primeiro ponto a ser levantado é se a cortina vai ser feita com emenda ou sem emenda, né? Esse primeiro vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo para uma cortina sem emenda. Então, o que que a gente vai fazer, né? Vai pegar a auréola do tecido e vai usar ela aqui. A gente não vai costurar as alturas do tecido, a gente vai usar a largura aqui em cima, tá? Então, é uma cortina sem emenda. Quais são as situações que a gente vai usar uma cortina dessa forma? Quando for um pé direito baixo, até uns 2,60, dependendo da altura, da largura do tecido também. Porque a gente tem larguras de tecido diferentes. A gente tem tecidos para cortina com 2,80, com 2,90, com 3 metros de largura. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma cortina aí para uma casa que a cortina vai ficar embaixo do ar-condicionado. Então, a gente vai ter lá um pé direito de 2,60, ou então também uma casa com um pé direito mais baixo. Então, seria essa situação, tá? Existem formas, que eu não vou explicar hoje nesse vídeo, da gente fazer a cortina na largura do tecido dessa mesma forma, que usando a auréola aqui em cima, só que para pé direito de até 3,20. Quais seriam essas formas? É encapar a entretela lá em cima, a gente corta uma tira de tecido, encapa a entretela lá em cima e depois faz uma barra embutida aqui embaixo, tá? Daí você consegue fazer a cortina usando a largura do tecido, né? Usando a largura do tecido aqui e tendo um pé direito um pouquinho mais alto. Depois eu pego nossa costureira e eu ensino vocês esse jeito de fazer a cortina. Então, como eu falei, o primeiro ponto é a gente saber se a cortina vai ter emenda ou não. O segundo ponto é o tamanho da onda, né? Existem algumas fitas no mercado, que eu já fiz até um vídeo explicando sobre os tipos de fita. E então, se você for usar uma fita smart como essa daqui, a primeira questão é você definir qual tipo de fita você vai usar, né? Existe essa daqui, por exemplo, que é uma fita irregular. Por que ela é chamada de irregular? Porque aqui ela tem 16 centímetros. 16 centímetros aqui. Ela é uma fita 6x8, né? Ela vai fazer uma barriga de 6 centímetros e uma barriga de 8 centímetros. Por isso que ela é irregular. Existe também uma que é regular, que daí a gente chama de 5x5. As barrigas vão ficar sempre com 5 centímetros aqui, ó. O tamanho da onda vai ficar sempre com 5 centímetros, não é o caso dessa, tá? 5, 5, 5, entendeu? Então, a primeira questão que vocês têm que definir é isso, é o tamanho da onda que a sua cortina vai fazer. O segundo ponto a ser definido é qual espaçador que vocês vão usar. Existem dois tipos no mercado. Esse daqui, que é de 5 centímetros. Esse daqui é o cordão para wave, tá? Esse daqui é de 5. E daí tem um outro que é de 7 centímetros. Então, essa bolinha aqui, em vez de estar aqui, ela estaria aqui. Ela teria um pouquinho mais de espaço. Tudo isso vai fazer a variação da quantidade de tecido da cortina, tá? Tudo isso vai influenciar no cálculo da quantidade de tecido. Então, vamos fazer um estudo de caso aqui
dessa foto, dessa cortina que a gente entregou, tendo 2,10 de largura por 2,40 de altura, tá? Essas são as medidas da parede que a gente vai ocupar ali com a nossa cortina. Então, vamos lembrar, nossa parede tem 2,10 de largura por 2,40 de altura. Esse daqui vai ser o espaço que a cortina vai ter que ocupar, esses 2,10 de largura. Esse primeiro exemplo aqui eu vou fazer como se a gente fosse fazer uma cortina com uma fita regular, tá? Então, quais vão ser os tamanhos das barrigas da cortina? Aqui vai ser de 10 centímetros, tá? Porque é uma wave regular. Então, 10 centímetros por 5 centímetros de parede. Aqui, mais 10 centímetros para trás, por mais 5 centímetros de parede. E assim vai a cortina, né? Aqui, mais 10 centímetros por 5 de parede. Então, percebam que a cada 10 centímetros de parede ocupado pela cortina, a gente gastou aqui 20 centímetros de tecido. Tá? Então, é essa a primeira conta que eu vou explicar para vocês. Como que a gente faz? Exatamente isso que eu acabei de falar mesmo. Só que daí a gente vai fazer para essa proporção aqui para saber bem certinho. Então, é assim. Essa proporção aqui a gente já tem, né? Que a cada 20 centímetros de tecido, a gente está ocupando o espaço de 10 centímetros de parede, né? Só que eu quero ocupar 2,10 metros. Eu primeiro tenho que transformar isso em centímetros, né? Então, eu preciso ocupar 210 centímetros de parede, porque é a nossa metragem aqui. 210 centímetros de parede. Então, eu vou precisar de quantos metros de tecido? X. Isso é uma regra de 3, né? Eu tenho aqui uma informação, aqui outra medida. Aqui é a mesma, sempre tem que ser parede embaixo de parede e tecido embaixo de tecido. Então, eu faço a multiplicação cruzada, aqui eu vou ter 10x igual a 210 vezes 20, que vai dar 4.200. 4.200. Aí eu passo o 10 para cá dividindo, tá? Então eu faço 4.200 dividido por 10. Então, como eu passo o 10 para cá dividindo, né? A gente vai fazer 4.200 dividido por 10, corta o zero, a gente vai ter aqui um x igual a 4,20 metros. Então, para fazer essa cortina aqui, se eu for fazer ela na wave regular, eu vou precisar de 4,20 metros de tecido. Mas as laterais, a gente tem que pensar nas laterais, que é aquela lateralzinha aqui da cortina, que a gente não corta o tecido reto, né? A gente precisa de pelo menos 5 centímetros aqui para fazer o acabamento lateral mesmo da cortina, tá? Então, seria essa daqui. Vocês percebem que se eu tivesse pego aqui, ó, 210 e multiplicado por 2,5, teria dado uma quantidade de tecido muito maior, né? Que ficaria lá sobrando essa quantidade de tecido. Ficaria lá sobrando, você teria gasto dinheiro à toa, porque não fica bonito. Essa que é a questão, né? Então, vamos para o exemplo número 2. Se a gente fosse fazer uma cortina, essa mesma parede aqui, só que daí com uma prega irregular de 6 por 8, que é o da foto,
tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer esse mesmo cálculo, só que para uma wave irregular agora. Eu vou fazer o cálculo para uma wave de 6 por 8. Aqui 6 por 8, só que na verdade não é 6, né? A barriga dela é 12 aqui para dentro por 16, tá? Então é uma wave de 12 por 16. O mesmo quantidade de parede, então a largura do tecido seria a largura da parede 2,10. Deixa eu pegar outro aqui, tá? Então 2,10. Vamos de novo aquele mesmo desenho, tá? Se eu tiver aqui, ó, a wave irregular, ela faz a barriga assim, né? Então 16 por 12. Aqui, se a gente for usar um espaçador de 5 centímetros, 5 e 5. 5 centímetros e 5 centímetros. Aqui 12. 12 e 16. Então, 12 mais 16 vai dar 28. Para cada 10 centímetros de parede, então, para cada 10 centímetros de parede, a gente gastou 28 centímetros de tecido. Se eu tenho 210 centímetros de parede, quantos centímetros de tecido eu preciso? Vocês viram que aqui eu só inverti, né? No outro, a quantidade de tecido estava do lado de cá, mas isso não importa na regra de 3, tá? Então, a gente faz 210 vezes 28, que vai dar 5.880. 10. X é igual a 5.880. Aí, passa o X de novo para lá dividindo. 5.880 dividido por 10, a gente só vai cortar aqui. Então, a gente, se for fazer uma cortina wave com a prega irregular, para essa quantidade de parede, a gente vai precisar dessa litragem de tecido. 5 metros e 88 de tecido, mais as laterais, tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui que eu não expliquei no outro. A cortina é sempre composta por duas partes, né? A gente tem uma faixa de tecido aqui e outra parte de tecido aqui para a gente conseguir abrir assim a cortina. Então, vamos pensar na wave aqui. Aqui tá a wave, tá? As ondinhas, ó. Eu vou precisar de 5,88 total. Então, 5,88 dividido por 2... Para cada parte de cortina, aqui a gente vai usar 2,94 metros de tecido. 2,94 metros. E daí mais as laterais. Eu até peguei uma cortina aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Mais a lateral da cortina, né? Quando a gente faz a cortina, a gente não faz essa bainha aqui lateral. Aqui, a nossa, a gente faz com 5 centímetros. Tem gente, em algumas cortinas, a gente faz isso. A gente faz a bainha e daí embute ela aqui pra dentro. Assim, ó. Então, ela fica assim, tá vendo? Dobrada 2 vezes. Vocês têm que ver a forma como que vocês vão querer fazer a cortina. Assim, ela fica mais bem acabada, só que gasta um pouco mais de tecido, tá? Então, vamos fazer aqui o cálculo como se a gente fosse fazer assim. Então, a gente tem que aumentar mais uns 5, 7 centímetros aqui nessa lateral. Então, vamos pensar aqui que a gente vai ter uma folha aqui e outra folha aqui de cortina. 2,94 mais 5 centímetros de tecido aqui, 5 centímetros de tecido aqui, 5 centímetros de tecido aqui, 5 centímetros de tecido aqui. Deu para entender? Então, 2,94 mais 10. Para cada parte de cortina, então, no total, a gente vai precisar de 3,04, tá? Essa é a conta que a gente tem que fazer.
O principal aqui é entender essa regra de 3, que daí a gente consegue aplicar para qualquer quantidade de parede, para qualquer tipo de prega wave, tá? Se vocês forem fazer, aqui tem uma outra ainda, wave, que ela é mais barriguda. Aqui ela é 20 por 16, se eu não me engano. Aí seria o mesmo, o raciocínio é o mesmo, tá? Aqui a gente teria 10 metros de parede para 10 centímetros de parede para 36 centímetros de tecido, tá? A proporção aqui mudaria. E outra coisa que poderia mudar, que eu falei lá no começo do vídeo, é se a gente usar um cordão aqui de 7 centímetros, né? A gente faz isso, deixa eu tentar aqui para falar com vocês. A gente faz isso quando a gente percebe que o cliente está querendo economizar bastante. Ou então quando às vezes chega um cliente que fala, eu fiz com fulano e ele fez a tanto. A gente explica, olha, a gente consegue fazer a cortina com menos tecido, só que isso acaba influenciando no caimento, né? A barra dela já fica uma barra mais aberta, ela não vai ficar wave perfeita lá de cima até embaixo. Então, quando a gente quer economizar na quantidade de tecido, o que a gente faz? Usa uma wave irregular, só que daí com o espaçador aqui de 7 centímetros, porque você vai ganhar parede, né? A cada, pensa, a mesma conta de lá, gente, ó, a cada 28 centímetros aqui, né? Porque a cortina fez essa barriga aqui, a gente vai estar ocupando 7 centímetros de parede, tá? Então, essas são as contas. Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém não entendeu, se alguém ficou com dúvida, não entendeu a regra de 3, me avisa que a gente faz mais um vídeo explicando. E daí para o próximo vídeo a gente faz o cálculo dela com emenda, que daí é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que pensar nas alturas que a gente vai usar e na largura do tecido lá em cima. Mas isso eu faço um próximo vídeo e eu só queria concluir mais uma vez aqui que a grande questão de fazer esse cálculo, não só multiplicar por 2,5 ou não simplesmente, porque geralmente a gente só multiplica por 2,5, né? A grande questão de fazer o cálculo dessa forma é que a wave fica bem certinha lá em cima. Eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem a diferença, tá? De quando a gente faz o cálculo certinho, as ondas ficam certas lá em cima, ficam sem sobra. E também você não gasta dinheiro, né? Você não joga dinheiro fora, porque não vai ter sobra de tecido. Beleza? Obrigada, até a próxima!